Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse nosso trabalho de preparação para o Enem. Hoje estamos aqui para comentar algumas questões do fascículo 10, né? Vamos escolher algumas questões do nosso fascículo que contemplem, na parte de ciência da natureza, a parte de física, ok? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Pegue seu fascículo, vá até a página 2, pegue a questão de número 1, que vai tratar da competência 5, que diz: entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Vamos escolher aí a questão de número 1 para ilustrar a primeira habilidade inerente a essa competência. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Na nossa questão de número 1, temos o maior elevador do mundo. Com jeito de brinquedo radical de parque de diversões, o elevador panorâmico Beilong sobe os 330 metros de um penhasco em apenas 1 minuto. Apenas dando um destaque, nessa nossa leitura, vocês viram ele colocar o 330 metros em forma de números, com os algarismos, e o 1 minuto escrito por extenso. Então, cuidado para tomar nota logo dessas informações. Ele é o maior do mundo, ao ar livre, e oferece vistas estonteantes da região de, esse nome aí, na província de Yunnan, declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Mas para apreciar a paisagem é preciso coragem e principalmente boas condições cardíacas para encarar a altura. Uma outra opção é levar 2 horas e meia para fazer a subida pela escada. Cada um dos 3 elevadores pode carregar 50 pessoas. Sua construção causou polêmica ambiental internacional, pois o local de preservação já recebe 5 milhões de visitantes por ano. Mas depois de 3 anos e 20 milhões de dólares, o projeto ficou pronto e entrou para o livro dos recordes. Ele também é o maior elevador de 2 andares e o mais rápido de grande capacidade do mundo. Detectores de terremotos permitem que a atração possa ser rapidamente evacuada no caso de um desastre. O nome Beilong significa 100 dragões em chinês. Sobre o módulo da velocidade média de quem usa. Não sei se meu amigo lembra que foi destacado no enunciado que nós temos 330 metros a serem vencidos. Esses 330 metros podem ser vencidos ou usando o elevador em 1 minuto, tá? 330 dividido por 60 segundos, ou então nós poderíamos fazer esse mesmo percurso em 2 horas e meia, ou seja, em 240 minutos, com mais meia hora, 270, não esqueça de ainda passar esses minutos para segundo, ou seja, multiplicar ainda por 60, uma conta gigantesca, tá? Isso vai dar um valor muito pequeno, né? E aí ele chega para a gente e pergunta: quem utiliza as escadas, eu já descartaria esses valores, porque esses valores que estão sendo mostrados aí, se eu for dividir esses 330 metros por aquele valor absurdamente maior do que 330, vai dar 0, jamais seria nenhum dos 3 últimos valores. E só podemos estar tratando dos elevadores. E 330 metros dividido por esses 60, do teu 60 segundos, nós vamos ter um valor aí igual a 5,5 metros por segundo. Portanto, sobre o módulo da velocidade média de quem usa os elevadores, essa velocidade média vale 5,5 metros por segundo, sendo contemplada, portanto, pela opção B.
Dando continuidade às nossas resoluções, vá até a questão de número 7 no seu fascículo, na página 4, e vamos agora fazer uma ilustração da competência diária 5 na habilidade 18. Do que trata a habilidade 18? Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Ela fala de ametropias da visão, defeitos da visão. O olho não emétrope é considerado amétrope. Amétrope é aquele que apresenta uma deficiência de refração caracterizada pela não formação da imagem de um objeto sob a retina, sem esforço de acomodação, mais à frente ou atrás dessa. Se a imagem se formar à frente da retina, o olho é míope. Podemos, inclusive, já dentro da nossa interpretação, se a tua imagem está se formando antes da retina, para que essa imagem vá até a retina, eu preciso fazer com que esses raios se abram mais, que eles divirjam em relação à posição original. Por isso que a gente diz que míopes usam lentes divergentes. Se ela se forma após a retina, eu tenho que fazer com que esses raios se fechem mais, para que eles venham de após a retina para cima da retina. Para que esses raios se fechem mais, eu preciso usar uma lente convergente. Então, míopes, lentes divergentes, hipermétropes, lentes convergentes. No astigmatismo, o cristalino é incapaz de fazer que todos os raios sejam focados na retina, fazendo com que a visão seja desfocada. Então, o astigmatismo está mais associado à falta de nitidez, digamos assim. Você não sei se lembra, quando se usava antes do data show, se usava muito o retroprojetor. E o retroprojetor é um conjunto de lentes associadas. E muitas vezes, quando você ia projetar aquilo na parede, o foco não ficava legal. Quando você está ajustando aquilo ali, você está fazendo uma comparação, trabalhando com o astigmatismo. Você está corrigindo a falta de foco, você está colocando, tirando a falta de nitidez, numa linguagem mais popular. Então, continuando. Em casos mais graves, a dificuldade na leitura e a falta de nitidez de objetos próximos ou distantes são dos sintomas. O texto descreve as principais ametropias da visão, que podem ser corrigidas, fazendo uso das chamadas lentes convergentes ou divergentes. Duas crianças, um menino e um bebê, apresentam alguns dos problemas descritos no texto, certamente a hipermetropia ou então a miopia. Poxa, como é que eu vou olhar, identificar quem é que tem qual defeito, né? Se você observar, o menino está com os olhos reduzidos em relação ao que é real para ele, né? Nós estamos observando uma imagem reduzida, e uma imagem virtual, porque ela é direita, e apenas lentes divergentes nos conduzem a pensar numa imagem virtual, direita e reduzida. Então, esse menino que eu estou vendo com os olhos reduzidos, ele está usando uma lente divergente. Já a criança, que é o bebê, que está com os olhos que aparecem ser bem grandes em relação ao normal, é porque ele está usando uma lente que está o quê? Associando a imagem virtual, direita e ampliada. E isso só pode ser associado a lentes convergentes. Conclusão que nós tiramos. O menino é míope e está usando uma lente divergente, e o bebê é hipermétrope e está usando uma lente convergente. Portanto, opção A. Poderíamos agora, dando sequência ao nosso estudo, nos deslocar até a página 4 do teu fascículo, mas na questão de número 8. Vamos lá comigo fazer essa leitura? Ela agora faz mais uma aplicação da nossa habilidade 18. Nossa questão diz: vai no mate, compadre? Não, obrigado. É que esqueci minhas luvas de amianto. Pela leitura da tirinha, pode-se concluir que o amianto teve uma grande importância para os personagens no sentido de proteger as suas mãos. A correta explicação física do ocorrido é que as luvas de amianto, na opção A temos, aumentam as correntes de convecção do ar no interior delas, retirando o calor das mãos. Muita viagem na maionese. Nós estamos trabalhando aí com dificuldade de condução do calor, nada de convecção. Na opção B temos,
por apresentarem baixa condutividade térmica, diminuem a condução do calor do recipiente do mate para a mão do personagem. Dispensa até a leitura das outras alternativas. A alternativa B contempla o que nós estamos procurando. Dê uma olhadinha no seu módulo na página de número 5. No nosso fascículo 10, na página de número 5, vamos dar uma olhadinha na questão de número 11 e falar um pouquinho sobre a habilidade 19, ainda na competência de área 5. O que é que a habilidade 19 nos diz? Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Vamos dar uma lida nesse enunciado. O motorista, segundo o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E aí ele vai fazer toda uma descrição do nosso artigo do Código de Trânsito. E aí ele cria uma situação para ilustrar o que nós temos aí. Imagine a situação em que um veículo descreve um movimento retilíneo uniforme numa pista horizontal com velocidade constante igual a 72 km por hora. Ao receber uma chamada telefônica em seu celular, o motorista se distrai na estrada por alguns segundos e não percebe que há outro carro parado à sua frente, 160 metros. Após a desatenção de 4 segundos, amigos, já nos foi dada uma informação. Se o veículo estava a 72 km por hora, ou seja, a 20 metros por segundo, vamos fazer aquela velha transformação, de quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6, 4 segundos que eu passei desatento, o veículo já andou 80 metros. A gente que dirige sempre vê na traseira de veículos como ônibus que param constantemente, de caminhões que a gente às vezes não tem muita noção de que ele vai parar e por ser um veículo muito longo, né, tem uma inércia maior, eles têm uma plaquinha mantenha distância atrás dele. Por quê? Porque a gente não tem noção de quanto a gente anda só com essa falta de utilização do freio, só porque você deixou o carro continuar. Então, continuemos, dos 160 metros nós já usamos 80. Após a desatenção de 4 segundos, aplica ao veículo uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A partir desse instante, e mantidas essas condições, o motorista distraído. Amigos, qual é a nossa vontade? A nossa vontade é de frear o carro. E eu tenho uma limitação. Eu só tenho mais 80 metros para frear o carro e eu tenho uma aceleração que o carro foi imposta. Observe que velocidade eu vou chegar usando a nossa velha equação de Torricelli. Nós estamos analisando uma situação totalmente real. Eu vinha com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Você lembra? Eu vinha com 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a desaceleração imposta ao carro de menos 2, sinalzinho contrário para dar uma significação de retardamento. E observem que eu ainda tenho 80 metros para fazer isso. Só que 20 ao quadrado dá 400, menos 2 vezes 2, 4, 320 metros. Eu ainda vou estar, pessoal, 320 vezes 2 igual a 80, opa, eu ainda vou ter uma certa velocidade daqui a 80 metros. O que é que significa? Que qualquer opção que diga para a gente que o veículo não baterá, a gente já pode jogar fora, porque após os 80 metros que eu ainda tenho, eu ainda não terei atingido o repouso. Cabe agora a gente saber por que eu vou bater. Eu já fiz a análise de que eu não vou conseguir frear em 80 metros. Vamos fazer o cálculo para saber que distância eu precisaria para eu parar o veículo por completo. Para atingir a velocidade final zero, vá lá na equação de Torricelli, velocidade final zero, a velocidade inicial é 20, 2 vezes a aceleração menos 2, vezes o ΔS. Vamos ver qual a distância que eu vou precisar. Passou para o outro lado, 4 ΔS igual a 400. Nós vamos precisar de mais 100 metros. Ou seja, amigo, se eu já tinha andado
100 metros, ou 80 metros no primeiro trecho, quando eu fiquei com velocidade constante sem frear, e ainda preciso de 100, eu vou bater porque eu precisaria de um total de 180 metros. Portanto, contemplado a nossa resposta na opção C. Ele baterá no carro da frente, pois ele precisará de 180 metros para atingir o repouso. Ok? Uma análise, apesar de com a cara matemática, mas de muita frequência nessas provas. Cinemática sempre muito frequente. Dá um pulinho agora na página 6 do teu módulo e olha a nossa questão de número 13. Vamos fazer alusão agora à nossa competência 6, que diz: apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E na habilidade 20, que é quem vai ser contemplado na questão de número 13, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Na questão de número 13, ele nos diz: os carros de Fórmula 1 produzem tanta força vertical que poderiam andar no teto de um túnel. Vamos lembrar que isso aqui não é um texto científico, né? Porque produzem tanta força. Ele está falando da força de sustentação, tá? É teoricamente possível que um carro de Fórmula 1 ande no teto de um túnel devido à enorme força vertical, que é a força de sustentação. Entretanto, para realizar isso, seria muito caro e demoraria bastante tempo. A prova da possibilidade teórica vem da análise da física envolvida com um veículo, criando uma força vertical o bastante para exceder o seu peso e ser capaz de desafiar a gravidade. A força vertical nos carros de Fórmula 1 é criada pelos grandes aerofólios, os quais, a 161 km por hora, geram uma força de 3G, 3 vezes maior do que o seu próprio peso. Amigos, se esse veículo está querendo cair, a Terra está atraindo com a força P. Se ele consegue produzir uma força de sustentação devido aos aerofólios, o mesmo princípio da asa do avião, só que na asa do avião, o que é que a gente tem? A asa do avião é para o avião voar. O aerofólio é uma asa invertida, para ele grudar na superfície. Mas a gente não estuda hidrodinâmica, a gente não vai entrar nesse mérito. Ele tem a força-peso. Ele está dizendo que é gerada uma força de sustentação igual a 3 vezes esse peso. Ora, meu amigo, se ele está em equilíbrio nessa direção, se eu tenho P para cá e 3P para cá, é óbvio que a normal que ele está produzindo no teto tem que ter módulo 2G, sem precisar de muita viagem na maionese, apenas para gerar um equilíbrio. P mais 2, uma força de módulo igual a 2P, equilibraria 3P. Então, o que é que a gente tinha que fazer nessa questão? Única e exclusivamente buscar uma relação em que os vetores satisfizessem essa condição. Força de sustentação 3G para cima, uma força normal 2U, como ele colocou, e uma força-peso U. Fez a verificação, não tem nenhum problema. Eu brinco muito nas salas com os meus alunos, lembrando de que a física, as ciências em geral, é como um joguinho daqueles de videogame. Não fique tentando pegar todas as moedinhas, porque você vai exceder o tempo. Essa prova ela tem um tempo. Seja inteligente, saiba escolher as questões que você vai trabalhar melhor. E nem sempre questão com enunciado muito grande é uma questão trabalhosa. Tenha calma, leia com calma e saiba escolher as questões. Vamos agora até a página 7. Vamos dar uma olhadinha na questão de número 17, que contempla a nossa habilidade 21, que diz: utilizar leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo. Leamos juntos a questão de número 17. Nem todo raio cai das nuvens, alguns sobem até elas. Partindo do princípio mais básico da eletricidade, que nós só temos fluxo de cargas negativas, a gente só tem fluxo de elétrons. Se eu tenho uma nuvem que está eletrizada negativamente,
Se ela se aproximar de uma determinada parte onde tem um para-raio ou coisa parecida, é óbvio que essa descarga vai ser nuvem-terra. A tendência é com que a gente descarregue aquela nuvem. Mas se você já tem uma nuvem eletrizada positivamente, ela vai provocar uma indução e através desse para-raio é que vão subir elétrons da Terra. Lembrando que o fluxo é sempre de elétrons. E ainda tem o outro raio tipo de raio que a gente não dá muita ênfase, que é o nuvem-nuvem, tá? Quando uma nuvem se aproxima de outra, provoca uma indução e essa descarga de elétrons é feita. E aí eu tenho, algumas pessoas têm medo, mas não se pode negar, um raio cria uma linda imagem ao subir. Subir? Isso mesmo, você não leu errado. Alguns raios sobem mesmo, em vez de descer à Terra. São os chamados raios ascendentes. Esses raios são considerados artificiais porque dependem de construções humanas para ocorrer. Eles acontecem em locais altos com alguma estrutura metálica. Explica o físico Marcelo Sabá, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando uma nuvem passa por um lugar assim, atrai cargas elétricas do solo. Nesse momento, a estrutura metálica, que pode ser uma torre de transmissão de sinal de TV ou um arranha-céu, por exemplo, funciona como uma espécie de canal para toda a carga elétrica ir do solo até o céu. E cabum, acontece o raio ascendente. Esses raios são bem raros. Apenas 1% dos raios sobem em vez de descer. E poucos países conseguiram registrar a imagem desse fenômeno. O Brasil é um deles. Os raios ascendentes foram registrados no Pico do Jaraguá, na cidade de São Paulo, num dia em que aconteceram 3 deles em apenas 6 minutos. Um número considerado muito alto. No texto, é dito que os raios não passam de movimentos de cargas livres da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Vale salientar que também existem raios entre nuvens. Muitas variáveis influenciam no sentido da descarga. Uma relação bastante comum é entre o sentido do campo elétrico e o sinal das cargas envolvidas no raio. Dessa forma, se o raio for, opção A nos diz, da nuvem para a Terra, os prótons, doeu até no meu coração. Vamos para a próxima. Na letra B, da nuvem para a Terra, os elétrons se deslocarão no sentido ascendente, coincidindo com o sentido do campo elétrico envolvido nessa descarga. Amigos, carga negativa, campo e força no sentido oposto. Jamais poderia coincidir. Letra C. Na nuvem para a Terra, se esse raio for, os elétrons se deslocarão no sentido descendente, coincidindo, não pode coincidir com o sentido campo elétrico para carga de prova negativa, força e campo com sentidos opostos. E quem dita para onde a carga vai andar é a força. Na letra D, vamos jogar fora porque ele fala de prótons se deslocando. Por conseguinte, a opção que nós estamos procurando é a alternativa E, que diz que raios da Terra para a nuvem, os elétrons se deslocarão no sentido ascendente, já que são da Terra para a nuvem, no sentido contrário ao do campo elétrico envolvido nessas cargas. Afinal de contas, a relação campo elétrico, força sobre carga, ela é uma relação vetorial. Tanto quanto, faz uma comparaçãozinha rápida para a gente encerrar. Tu já experimentaste escrever aquela relação mais batida do que nunca, P igual a mg? Escrever G igual a P sobre M, você já pensou? O G, o nome científico dele é campo gravitacional. O P, força gravitacional. E o M, quem está recebendo a interação, a ação dessa força gravitacional. Por que a gente estranha quando escreve que campo elétrico é força elétrica sobre carga? O campo é a razão entre a força e quem está interagindo. Olha, fazer um estudo por comparação sempre traz muito mais clareza no raciocínio. Esperamos que com esse nosso bate-papo de hoje tenha dado para abrir um pouquinho mais a sua cabeça, criar um pouquinho mais de intimidade com a nossa matriz de referência e esperamos nos encontrar o mais breve possível. Até a próxima.